Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de deixar aqui uma breve explicação sobre o nosso tema, né, recorrente aí, que é a destinação do imposto de renda na declaração. Bem, tem surgido algumas dúvidas com relação ao preenchimento. Me parece, né, eu tenho a impressão que o conceito tá ficando mais claro, né? A gente tem divulgado, tem trabalhado isso, tem feito um bom movimento em cima do conceito. Mas também me fica a impressão que quando chega na prática, as dúvidas começam a surgir e isso, né, acaba transformando aí o conceito que estava enraizado numa dificuldade e distanciando um pouco da prática da nossa ação aqui. Muito bem, então vamos reforçar o conceito. Nós estamos falando de destinação, né, doação, destinação do imposto de renda diretamente na declaração. Por que é diretamente? Porque nós vamos fazer na declaração, nós não vamos fazer direto para o fundo, nós não vamos fazer durante o ano, nós vamos fazer agora, no momento da declaração. Estou preenchendo, quero fazer uma destinação, uma doação agora, é por isso que se chama diretamente na declaração. Muito bem. O que precisa ficar claro aqui, gente, que já foi falado bastante vezes, né? A doação, a destinação, ela só é permitida no modelo completo. Então, muito bem. Se ela só é permitida no modelo completo, eu tenho, primeira dica, né? Eu estou aqui com a declaração, está todo mundo olhando aqui. Quem faz a declaração já está ambientado com o sistema. Quem não faz a declaração, pode indicar isso para o contador, para quem faz a sua declaração, seu parente, seu amigo, enfim, tá? Então, primeira dica, a posição aqui da opção, ela precisa estar no deduções legais. Por que ela precisa estar aqui? Porque se ela estiver aqui, nós vamos perder o menu, que ele transforma o menu específico para essa opção. Então a gente deixa aqui, ó, e ele volta aqui com o menu, olha, doações diretamente na declaração, ok? Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso ficar posicionado na opção deduções legais. Depois, quando a gente for transmitir a declaração, o próprio sistema, ele entende se é mais vantagem ou não, apesar de estar aqui, né, já mostrando aqui o que é melhor e o que é pior. Então, se de repente eu entender que aqui é melhor, fica aqui. Se eu entender que é pior, eu venho aqui, ele apaga todos os dados lá e está tudo certo. Bom, eu estou aqui com a minha declaração, fiz a declaração, coloquei os meus rendimentos aqui, está tudo certo, coloquei os meus pagamentos, vamos pensar aqui que eu coloquei um pagamento aqui, estou com meus bens e direitos, fiz a declaração, está tudo certo aqui. Às vezes a gente fala assim, olha, mas vamos olhar lá na apuração, né, no cálculo do imposto, para ver como é que está. Não há necessidade, mas se quiser, aqui está, né? Eu tenho os meus rendimentos, estão aqui, vim para cá, cálculo do imposto, me deu uma base de cálculo de 94 mil e o imposto devido. Esse imposto devido é a base para os 6%. Não está relacionado com o imposto a pagar, nem com o imposto a restituir. Está relacionado com esse imposto devido. Esse imposto devido aqui, eu posso doar até 6%. É a minha capacidade de doação. Eu, enquanto contribuinte, eu tenho um limite. E o meu limite, o que é? 6% do imposto devido, ok? Então, 6% disso vai me dar a opção de eu fazer a doação. Agora, o que eu faço? Eu volto lá, doações, diretamente na declaração. Estou aqui, olha, crianças e adolescentes. Muito simples, olha, doações diretamente na declaração. Não é doações efetuadas, é doações diretamente na declaração. Abro a minha aba Crianças e Adolescentes, começo pelo novo, vou escolher aqui Municipal, vou escolher São Paulo, Rio Claro, e vou colocar o valor que está aqui, olha, o próprio sistema me deu essa informação. Eu não tinha 15 mil? Conta redonda, porque agora eu não estou com a calculadora aqui na mão. Mas conta redonda, não era 15 mil? Vezes 6% não é 900? Vejam, é 3% para criança e adolescente, 3% para idosos. 6% vai dar 900, ok? O sistema está calculando automaticamente. O que eu faço? Eu vou escolher 453,27, ok, pronto. Já está declarado a minha doação, a minha opção por Rio Claro, criança e adolescente. Agora eu faço a mesma coisa em pessoa idosa. Novo, escolho municipal, São Paulo, Rio Claro, 453,27. Ok, pronto. Criança e adolescente, pessoa idosa. Vou voltar lá no cálculo do imposto. O que aconteceu? Ele me dá o imposto devido e me dá uma dedução. O meu imposto devido ficou menor. Ok? Simples assim, tá tudo certo. Agora, né? Agora que eu vou ver, né? Se eu vou pagar ou não. Claro que aqui estava 5 mil e pouco aqui, ficou 4 mil e alguma coisa, porque eu estava com o imposto a pagar. Tudo bem? Vamos fazer uma outra simulação e vamos fazer agora com uma restituição. Eu vou apagar aqui, só para a gente ficar mais fácil. Apaguei, simples assim. Agora eu vou colocar aqui um imposto retido aqui, ó.
de R$ 10.000. Muito bem. Meu imposto a restituir ficou 4.890. Vamos voltar lá para o meu cálculo do imposto. Prestem atenção numa coisa. O imposto devido não é o mesmo. É o mesmo. Por quê? Porque o meu rendimento foi 94, a minha alíquota aqui, vezes o meu rendimento, deu 15.000 igual. Só que desta vez, nesta simulação, eu tenho mais imposto retido na fonte. Eu fui descontado ao longo do ano por mais imposto. Então, se eu fui descontado mais do que eu deveria ter pago, eu tenho direito a receber de volta. Tudo bem? Então, aqui do meu lado esquerdo, vai me dar, então, a condição de restituição. Por quê? Porque eu paguei mais durante o ano do que eu deveria ter pago. É um ajuste aqui, por isso que chama declaração de ajuste. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, igualzinho. Eu vou lá, doações diretamente na declaração, vou abrir novo, vou em municipal, São Paulo, Rio Claro, 453,27, pessoa idosa, municipal, São Paulo, Rio Claro, 453,27. Ok? Tudo certo. O que aconteceu? A minha restituição aumentou. Então, vejam, não está relacionado com o a pagar ou com o a restituir. Está relacionado com o valor devido que está aqui. Tudo bem? Claro que se eu tiver imposto a pagar, então eu vou diminuir. Se eu tiver imposto a restituir, vai aumentar a minha restituição. Isso é uma coisa, cálculo matemático. O que é importante a gente entender aqui? Se eu tivesse, aqui eu estou doando 906, se o meu imposto aqui a pagar ele fosse R$ 1.000, eu iria pagar R$ 90 praticamente, R$ 84. Se o meu imposto aqui fosse R$ 400, eu poderia doar 900, eu sairia do imposto a pagar e iria para o imposto a restituir. Tá? Acho que ficou claro, fácil de entender. Poucos minutos aqui, vejam, a gente já consegue explicar rapidamente. Eu só queria deixar um alerta aqui, que é esse da opção, deixar a opção aqui. Vejam, vou colocar aqui, olha, imposto simplificado novamente. Vejam, olha, os valores preenchidos na ficha de declaração serão excluídos. Então, eu mudei de opção, ele excluiu. Não tenho mais. Volto aqui em deduções legais, vou de novo lá, não tem mais nada, porque o sistema mudou. Então, eu deixo sempre posicionado aqui, sempre. A hora que eu for transmitir, o próprio sistema vai falar, olha, sua opção é melhor aqui, não vai ter doação, ele vai simplesmente ignorar aquilo e acabou. É muito simples. Mas, enfim, a gente sempre orienta para que pergunte para um contador, para uma pessoa especialista, para um advogado que entenda de imposto de renda. É extremamente simples, extremamente simples. O que a gente precisa fazer de importante, né, é preencher bem a declaração, colocar os dados corretos, avaliar muito bem as despesas, os bens se estão corretos. A gente chama, né, o projeto de declaração legal que a declaração esteja de acordo. Aí eu faço a minha opção tranquilamente, está tudo certo, não vai ter nenhuma diferença, nenhum problema, basta pagar a guia do DARF no prazo correto e acabou. Bom, só para a gente fechar, o que eu gostaria de deixar aqui como um pedido, né? Para quem estiver fazendo a declaração, eu acho que esse é o importante, e isso é uma questão de sensibilização, né? Nós estamos falando de entidades, de criança e de adolescente, nós não estamos falando de imposto de renda, nós estamos falando de sensibilizar a sociedade com uma questão importante. O imposto, ele vai para o governo federal, nós não temos domínio sobre isso, o imposto fica lá, e lá eles definem o que eles devem fazer, mas a gente tem uma única possibilidade, né? A única possibilidade que a gente tem, 6% desse valor devido, a gente pode deixar aqui no município, para as entidades, para o Conselho da Criança e do Adolescente e para o idoso. É legal, é permitido, a Receita Federal está nesse projeto, então o sistema permite, nós não temos que fazer nada além disso. Aliás, nós não podemos fazer nada além disso. A única opção eu só posso doar R$ 453 para um e R$ 453 para outra. É a única coisa que eu posso fazer, eu não posso fazer mais, então está ali, disponível para que eu possa fazer. Isso é uma sensibilização, é um chamado, né, para a sociedade adotar isso como um projeto de vida. Olha, quando eu vou fazer minha declaração, eu quero fazer isso. Eu estou ansioso por fazer isso. E isso é o nosso papel aqui, o nosso trabalho de fazer essa divulgação. Mais uma dica aqui que eu dou, né, além de estar posicionado aqui, abre, depois que você preencheu a declaração, depois que você conferiu certinho, está tudo certo, entra aqui e dá uma olhada o valor que você tem disponível. Não se preocupe com o que você tem a receber, não se preocupe com o que você tem a pagar. Isso é secundário, é outra coisa. O que eu tenho que saber é se eu estou apto ou não estou apto a fazer a doação. Eu posso não estar apto. Antes de pensar se é dedução legal ou simplificado, eu posso não estar apto. Porque, de repente, eu não tenho imposto devido. Por algum motivo, eu não tenho imposto devido. Meus rendimentos são todos isentos, ou as minhas despesas superam os meus rendimentos tributáveis.
algumas coisas podem acontecer ali. O que é importante? Eu sempre faço isso. Quando eu começo uma declaração, ela está praticamente resolvida aqui. Eu ainda estou entrando nos detalhes, de bens, a gente está discutindo alguma coisa que não interfere em nada no imposto. Eu venho aqui e dou uma olhada. Vejo, puxa vida, essa pessoa aqui tem R$ 453 para doar. Então, eu já vou falar com ela, já vou deixar isso previamente combinado para que ela saiba. Ah, mas ela tem um valor a restituir. Tudo bem, eu já sei que ela tem um valor a restituir, mas ela tem a capacidade de doar. Faz a doação, soma-se ao valor da restituição e está tudo certo. Tá? Então, aqui nós vamos entender se ela tem condições ou não de doar. Depois eu vou ver se ela tem capacidade de fazer o pagamento ou não, porque ela pode não ter capacidade de fazer o pagamento. De repente ela não tem condições nenhuma. Mas geralmente as pessoas têm uma poupança, têm um investimento, e isso não deixa de ser um investimento. Uma vez que ele volta com juros, taxa Selic, é perfeitamente aceitável que qualquer investimento é menor do que esse. Então, está na poupança, mas está na poupança, mas eu vou retirar da poupança, não vou perder aquilo, eu não vou perder esse dinheiro, eu vou destinar, a Receita Federal vai processar isso, o governo vai me devolver, e ainda vai me devolver com juros se isso ultrapassar mais de 30 dias. Então, eu acho que, além de ser uma coisa perfeitamente sem custo, também é uma questão de investimento. Tá? E tudo isso vai reverter para a nossa cidade, para nossas crianças, para os nossos idosos. Muito simples. Tá? Então, quem estava com dúvida, eu acho que ficou mais claro agora. E a gente sempre se coloca à disposição de uma forma voluntária. Se alguém tiver alguma questão aqui, a gente deixa o contato aí no vídeo, né, na descrição do vídeo. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só nos ligar, sem problema algum, a gente atende na hora, sem custo algum. É muito simples, ok? Então, fica a dica aí, e qualquer novidade a gente volta então com algum outro vídeo com mais detalhes, ok? Então, muito obrigado a todos e vamos firme nesse projeto aí, que ele é um projeto social de grande importância. Muito obrigado a todos e até mais.